Imagine conseguir compreender a mente do seu filho com TDAH, saber como ajudar nas tarefas de casa, como lidar com a obediência, encorajar para que ele tenha uma ótima autoestima e até mesmo saber como intervir na adolescência, nas dificuldades comuns do TDAH. Imaginou? Agora pense que você pode ter acesso a todo esse material no programa Meu TDAH. Clica no link da descrição. Isso foi antes da escola mesmo, que aprendi a escrever e tudo. Quando eu entrei na escola, na primeira série, minha professora já chamou minha mãe. E aí foi o que desencadeou meu diagnóstico mesmo. A minha professora chamou a minha mãe falando, ela é muito inteligente, ela pega muitas coisas, mas eu nunca consegui copiar a lousa. Um dos meus maiores problemas era a professora estava apagando a primeira lousa e eu ainda estava copiando a primeira lousa quando ela já tinha escrito a quarta. E meus cadernos sempre tinham gap. Tinha, assim, linhas e linhas que às vezes eu deixava meia página. Pra ver se você copiava depois, de alguém. né? Caraca, é aquele desespero do TDAH, né? Eu vou fazer depois, eu prometo, não fazia porra nenhuma. Nunca peguei o caderno de ninguém. Tá lá os espaços, até hoje aguardando. E aí a minha professora, por exemplo, essa professora da primeira série, ela proibiu de usar, porque naquela época tinha estojo com... Tipo, tinha uma bolinha, tinha um labirinto no estojo. Eu tinha sei. Aquilo ali pra TDAH. Tinha lapiseira que tinha um ursinho transparente, que tinha bolinha de sabão. Tinha um monte de coisa. Nos 90, pra material escolar, tinha um monte de coisa que eram brinquedos. Aquele estojo pra menino, geralmente menino gostava, que era um robô. A cabecinha era abrir era o apontador e o bracinho era o lápis e, enfim. Minha professora me proibiu de tudo. Ela falou, essa menina agora, um lápis e uma caneta, no máximo 4 canetas coloridas ou uma caneta de 4 cores. É tudo que eu vou permitir. Nada com bichinhos, hiperatividade nada. Que pegava pesado, né? Muito. E ela me tirou, por exemplo, eu não podia nem ficar na janela porque a janela era virada por parquinho e a carteira da porta eu conseguia ver lá fora na porta. Então eu tinha que ficar na primeira fileira na frente da professora. Então... assim, os meus materiais escolares foram talhados completamente. Eu fui pra psicóloga aos 7 anos de idade. Eu também. E aí foi que me diagnosticaram. A psicóloga falou do TDAH. Ela fez um teste. O primeiro teste de QI foi... que era o que faziam, né? Até hoje, as pessoas fazem testes de altas habilidades junto com o TDAH para medir se assim, até entender, porque o TDAH é meio que o último diagnóstico que você tem, descartando tudo, sabendo se você não tem outras condições, se não pode ser qualquer outra coisa. Então eu fiz, o meu primeiro teste de QI foi aos 7 anos, eu já acusou, isso foi a única coisa que eu descobri nesse diagnóstico, que eu tinha altas habilidades de superdotação. Foi a única coisa que me contaram. E aí minha mãe achou que não era necessário me contar do TDAH. E a psicóloga diagnosticou, minha mãe já tinha a suspeita, então foi a confirmação da suspeita dela. E aí eu descobri por causa do Orkut. E uma coisa, Tata, falando nisso de TDAH, superdotação e tal, aí sua mãe, o raciocínio dela, né? Bom, se ela tem altas habilidades ou superdotação, alguma coisa, então o TDAH vai passar como um ventinho, uma marolinha, assim. E era um rótulo, e não na é, época. velho, é um rótulo. E que tá, eu também tive um negócio desse, que deu acima da média, e durante muitos anos, até minha adolescência, eu falei assim, nossa, eu queria ser burro. Porque do que adianta eu ser inteligente se eu não consigo ter amigos? Se eu não consigo copiar, se eu não consigo... Eu já tinha um diagnóstico do TDAH, mas ele não era assim, você está sofrendo isso por causa do TDAH. Tanto que naquela época, nossa época, né? Que a gente tem uma idade parecida. A gente tem exatamente a mesma idade, né? Tudo bem. É porque eles sabem a minha idade. Então já tá. A gente já tem até a idade que eu tenho e é isso. É isso aí, tá tudo ótimo. Certo. E tá ótimo. Então, naquela época, o diagnóstico saiu os dois, né? Saiu lá o QI lá, acima da média e tal, e o TDAH. O TDAH, ele era muito ofuscado de inteligência. E era um erro, porque o TDAH ele não pode ser ignorado. Quando você ignora o TDAH, isso hoje, há 100 anos ou há 20 anos atrás, não importa. Quando você ignora o TDAH, por mais inteligente que você seja, pelo menos no teste, ele vai estar sempre ali influenciando e te atrapalhando, de alguma forma. Porque a nossa vida é uma vida que depende que você siga um modelo ortodoxo, vá pra escola, fazer um monte de coisa que a gente não gosta. E a gente acaba se ferrando por isso, por mais inteligente que a gente seja, né? O que eu acho muito que acontece, por exemplo, quando eu falei rótulo, eu odeio essa palavra rótulo, porque era uma coisa que as pessoas usavam quando a gente era criança,
E tem muito profissional que ainda hoje tem essa mentalidade de achar que eu não vou te dar um diagnóstico porque ele vai te rotular para o resto da vida. E você que é profissional, que está aí do outro lado e talvez você esteja pensando nisso, você só vai atrapalhar a vida de uma pessoa TDAH. E porque eu sei que quanto a minha vida foi atrapalhada por eu não saber o que eu tinha. Eu tinha o diagnóstico, mas eu não sabia. Justamente por isso, sabe? Porque na época se achava que ia passar, que era uma coisa que ia me limitar, que eu ia dar desculpas. É só da infância, depois some. E esse negócio que você está falando de altas habilidades versus o TDAH, o que acontece é muito que eu não acho que altas habilidades ajuda tanto, pelo menos na infância, ou na vida ponto, no sentido de quando você tem o TDAH, porque parece que você está sempre correndo atrás do grande potencial que você tem. E é uma coisa que vai ser despertado. É como se fosse a transformação do Goku. Vai chegar uma hora, vai rolar. E não rola nunca. Ou você consegue realmente chegar num ponto ali que você consegue trabalhar aquilo muito bem, né? E por que a gente não chega lá? Você é uma pessoa tão inteligente, você tem tanto potencial, por que você não tá se esforçando? E quando você ouve disso, você pula assim, caraca, então só falta eu descobrir. Só que na hora que você vai botar em prática, no dia seguinte você capenga, você se atrasa e não sei o quê. Não é? E essa pressão de você é inteligente, mas você não consegue. Por que você não consegue? É uma pressão muito grande. Eu não sei Você tem que conseguir. E é uma pressão que cai inteira em cima da gente. E, assim, eu vejo, por exemplo, por que a minha mãe não me contou na época, por que os meus pais não me contaram? Porque tem a pressão externa. Eu e você que somos TDAHs, a gente não passa e não entende tanto, e eu vejo muito pelo lado da minha mãe, e isso eu parei muito tempo para pensar e refletir, porque obviamente quando eu descobri, eu fiquei revoltada, eu achei que tinham mentido para minha vida inteira, porque eu passei 20 anos sem... Tipo, você foi adotada. É quase isso, não uma traição. Sabe? Né? Do tipo, sei lá, você tem uma coisa incurável e ninguém te contou, e você é assim, porque eu sempre ouvi. Minha mãe sempre falava, ela só não falava a palavra TDAH. Então, mas eu ouvi a vida inteira, você é diferente. Mãe, mas eu queria ser igual a todo mundo, porque todo mundo tem mais amigos e eu não tenho amigos. Mas você é diferente, você é mais agitada. Você é mais distraída que seus amiguinhos. Você é agitada demais. Eram coisas que ela me dava pistas. Mas as pistas desconexas não tornam um diagnóstico. Porque a pressão que a minha mãe sofria, a família do meu pai, e hoje eu posso falar isso, não necessariamente meus tios, mas tipo família de 2º, 3º grau, 4º grau. Avós e tudo, né? Eles culpavam os meus pais pela minha falta de educação. Ao 1, 2 anos, a minha avó paterna cuidava de mim enquanto meus pais trabalhavam. Meus pais casaram, minha mãe estava fazendo residência. Trabalhando igual uma doida, né? Ela fazia plantão quando eu tinha acabado de nascer. Caraca. Então, meu pai tinha um trabalho, assim, full time, sabe? Ter tempo das 9 às 6 e coisa assim, mais 1 hora, 2 horas para ir para o trabalho, 1 hora, 2 horas para chegar em casa. Então, tinha alguém que ficar comigo. E os meus avós meus avós paternos desistiram de ficar comigo e todo mundo caiu em cima dos meus pais porque eu dava muito trabalho e eu estava fazendo minha avó ficar doente, de correr atrás de mim o tempo inteiro. Que pesadelo. Você ouviu isso? Eles falaram isso na sua frente? Não, eu sabia. Era uma coisa do tipo a minha avó materna e meu avô materno que me criaram. Porque foram as pessoas que me acolheram. Foi a minha sorte a minha avó e meu avô terem praticamente me criado, porque a minha avó era psicopedagoga. Minha avó era professora, então toda vez que eu errava uma palavra por falta de atenção, eu copiava ela, a mesma palavra, 10, 20 vezes, porque a minha avó mandou. Então, hoje, todo o meu foco é texto, é português, porque a minha avó me ensinou acento e acentuação. E a repetição pro TDAH é bom, né? Mas assim, a família do meu pai culpava a minha mãe por não dar educação para essa criança, porque essa criança é muito agitada. E eu não tinha controle, minha mãe tinha menos controle do que eu. Só que
Pensa uma mãe neurologista. E eu sou a especialidade clínica da minha mãe. E imagina você, Yuri, você, Carol, terem um filho e você e o seu filho, sei lá, você não... vamos supor, sei lá, você tem um filho e a sua especialidade você não tem controle sobre o quanto essa criança vai sofrer na vida e como a vida vai ser mais difícil. Então eu sei que para minha mãe aceitar o meu TDAH demorou décadas, porque ela se sentia, como mãe, tolhida de todas as coisas que ela passou a vida estudando, que ela ajuda outras pessoas. Ela e tinha ela é médica até obrigação de hoje. mudar o teu destino, de fazer você ser feliz e sei lá. Tipo... E ela não podia me proteger, porque não tava além da capacidade dela. Não e é ela culpa nem tava dela sendo e nem culpada, sua. e ela estava sendo culpada por isso. Caraca. Então, o meu TDAH na família foi uma coisa muito complexa por todo esse escopo que teve. E eu sei quanto mães devem sofrer, de quanto elas devem ser culpadas por outras pessoas que não estão dentro de casa pelos comportamentos dos filhos, e por mais que elas tentem de qualquer jeito dar uma estrutura. E eu sempre estudei em colégios que tinham uma certa estrutura e mais ou menos rígida, talvez nem tanto, mas eu estudei em muitos colégios de freira. Minha vida, boa parte da minha vida. Foi bom? Pra mim foi, porque... Pelo menos assim, a minha família sempre foi muito religiosa. Hoje eu não ligo pra isso. Hoje eu vejo todos os problemas de religiões que se apropriam de outras religiões. Mas enfim, a gente não é um podcast sobre isso, mas... os colégios tinham uma certa rigidez e tinha missa. E eu tinha colégios que... Ou segunda-feira de manhã ou sexta-feira à tarde a gente tinha que fazer... Você seguia essa disciplina? Ela era boa pra você? Você achava bacana, assim? Essa dinâmica? Boa parte dessa estrutura era muito do tipo... Por exemplo, hoje eu não faço vídeo porque tem que me arrumar demais. Tinha um uniforme, tinha um tênis que tinha que ser sempre da mesma cor. Todo mundo estava vestido do mesmo jeito. Isso era ok pra mim quando eu acordava às 5h30 da manhã pra criança... Tem uma blusa, tem uma calça, eu coloco isso e eu não preciso pensar. Escovo meu dente, vou ao banheiro, arrumo minha mochila já está arrumada no dia anterior, vou para a escola. Então, não me dava muito espaço para precisar, sei lá, ter uma personalidade e pensar em como eu vou me vestir. Eu nunca entendi muito conceitos de moda e até hoje talvez seja uma falha, porque o uniforme de escola não te permite tanto isso. E eu sempre acatei normas e regras porque era mais fácil de seguir. Quando eu não precisava. Porque eu já ia sair da linha de qualquer jeito. As regras se aplicam. Eu sempre achei ser diferente, né? Eu sempre achei que as regras se aplicavam pra mim, mas nem tanto, porque é sempre alguma coisa diferente. O meu caso é sempre um pouco diferente. Você sente isso? Entendo e me identifico. E muitos que estão aí assistindo devem se identificar também. Sabe o que eu falo aqui, Tata? Voltando um pouquinho à fita, mas tem a ver com esse mesmo assunto também. Muitos pais têm esse medo. Eu não vou dizer pro meu filho o que ele tem. Meu amigo, se você não disser o que ele tem, a vida vai dizer e vai dizer do jeito que ela quer. Por quê? O menino vai ser o único a tomar carão, o único a ficar sem recreio, o único a ser excluído dos trabalhinhos. Aí a mãe fica assim, eu não vou dizer, mas vou dizer. Então você é diferente, coçando a cabeça assim, né? Você é diferente, ufa, não falei. Porra, como assim diferente, cara pálida? Eu sou burro? Que tipo de diferente é esse? Velho, fala. Eu acho que você tem que... Quanto mais próximo da verdade, da realidade, melhor. Você acha que seu filho não entende com 7, 8 anos? É o que eu chamo de conversas poderosas. Cara, o menino de 7 anos, que você senta do lado dele, olhando nos olhos dele, e fala assim, olha, existe uma coisa aqui que a tia, a psicóloga, tal, a tia fulana, o doutor Beltrano, tem um negócio chamado TDAH. O que é o TDAH? Sabe essa dificuldade que você tem de copiar do quadro, que você olha pra frente, olha pro quadro, e aí você se perdeu? Às vezes você fica um pouco agitado, a professora chama a sua atenção. Então, é porque é como se tô dando um exemplo, como se a sua cabeça ela fosse muito assim, acelerada, ela tem muita energia, e às vezes você não controla muito isso, não sabe a hora certa de falar, a hora certa de parar pra estudar. Então, você vai na tia fulana, psicóloga, toda semana pra ajudar nisso. Talvez você tenha que tomar esse remedinho aqui de manhã para ajudar nisso. Mas aí você tem que fazer o quê? Você lembrar assim, beleza. Então eu tô tomando o remédio aqui, tô na doutora fulana, então eu vou tentar me esforçar um pouco mais. Cara, quando a pessoa...
não precisa mentir. O menino de 7 anos vai entender uma conversa dela. Ele vai assim, cara, beleza, então tem um negócio que eu tô tomando remédio, então eu tenho que tentar forçar ali, me esforçar um pouco mais, obviamente não imaginando que ele vai ter um comportamento neurotípico, mas a ideia é mais ou menos essa de entender que ele vai ter, sim, diferenças da média. Isso não é um problema, porque todo mundo tem sua dificuldade. Você pode usar o exemplo do óculos também. Eu vou monopolizar um pouquinho. O óculos é o quê? Cara, o Joãozinho não usa óculos? Você não usa. Então, cada um tem uma dificuldade. A sua dificuldade é outra dificuldade que não usa os olhos. E aí você explica de um jeito que... Beleza, não sou burro, não sou retardado, não sou maluco. Tá de boa, já entendi. Beleza, mãe, beleza, pai. Vamos viver. É isso. E permite que a gente se desculpe, se perdoe e não coloque pressão no ombro. Porque depois, o processo, depois que a gente tá adulto e a gente descobre o TDAH, tem um processo extra de se desculpar e de se entender e de todo o filme que faça na sua cabeça de nossa, esse é sintoma, nossa, isso tem relação, nossa, isso... E sabe? Às vezes vai cair uma ficha quando você tá, sei lá, com 40 anos. Assim, meu Deus, tudo isso era por causa disso. Exato. Caraca, velho. É um processo se desculpar, se entender. Hoje, assim, eu sempre soube que eu era diferente. Hoje eu gosto mais de mim com as minhas diferenças. Eu sempre achei, eu não sou igual a todo mundo. Depois de um tempo, depois que eu comecei lá pros 20 e poucos anos, eu começava a falar, eu sou o caos, eu sou caótica e eu gosto do meu caos. Hoje eu entendo que o caos tem um nome, é um diagnóstico, e eu abraço esse caos e eu sei que o meu caos me dá limites, mas ao mesmo tempo eu não me sinto, por exemplo, menos que ninguém por ter limites. Impressionada a ser igual aos outros? Não, porque eu sei que todas as pessoas têm limites. Neurotípicos têm limites que eu não tô vendo, porque ninguém é, sei lá, super-homem. O próprio super-homem tem limites que é a kriptonita e ele seria, tipo, o ideal do ser perfeito. O próprio, você falou do Goku. O próprio Goku tem limites. Todo mundo, assim, TDAH, neurotípico, vai ter uma pedra no sapato que a gente não tá vendo, que a gente não sabe. Então, tudo bem eu ter os meus limites e saber o meu ponto e até onde eu consigo chegar e a partir dali eu tô... fazendo alguma coisa que não vai ser boa para mim mesma. Porque é humano saber até que ponto você vai e até que, sei lá, a partir dali você passou e parabéns, você ganhou um burnoutinho, seu amiguinho. E aí ele fica com você muitos mesezinhos. Sabe? E você se lasca. E aí a gente sabe que dá comorbidades e coisas assim. Por exemplo, quando eu descobri, eu estava no meio de uma crise de depressão tomando antidepressivo. Tem muito tempo isso? Bastante. Eu estava no primeiro TCC. Então, foi o começo dos anos 2000. Entendi. Então, faz bastante tempo. Mas eu tenho... é uma coisa, por exemplo, saber que eu tenho uma depressão me faz ficar atenta a isso, de os primeiros sinais... saber que eu preciso ficar atenta. Porque não foi a minha primeira depressão, não foi a última. Eu tive outras piores, mas eu já tive antes também. Sim. Já tive muitos períodos de depressão, porque tanto a depressão quanto o TDAH são históricos de família. Da mesma família, inclusive. Hoje ironicamente, da família que achava que eu era demais. Maluca. Foi a mesma família que eu puxei todo o TDAH. Culpa de vocês, ó. A genética tá aí, fião. Você acha o quê? Você acha que ela é a primeira? Tem pessoas daquela família que eu gosto muito, mas a cobrança na época era desnecessária. Mais anos 90. Tem gente que, infelizmente... tem cobrança até hoje e é adulto e os pais não entendem até hoje. Cara, anos 90 era uma loucura, né? Anos 80 era muito louco. Anos 90 foi nossa, acho que foi o ápice, né? Dos anos 2000 pra cá que as coisas começaram a normalizar um pouco mais. Mas anos 90 era tudo doido, cara. Nossa. O bullying era normalizado, o diagnóstico não servia pra nada. Não tinha nome, era vida. Era isso. Então, apanhei no banheiro. Beleza, vai pra aula amanhã e aí eu assim tinha funciona. que me esconder no banheiro.